Eu estava prestes a dizer sim ao meu noivo no altar, mas nesse momento meu melhor amigo chegou para cancelar o casamento porque sempre me amou. Eu não sabia o que fazer porque tenho um amor muito grande por ambos, então saí do altar chorando. Agora meu casamento está cancelado e meu noivo já não fala comigo. Eu sempre soube que minha vida não seria comum, pois sinto as coisas com uma intensidade que as pessoas normais simplesmente não conseguem processar. Quando conheci o Ricardo, meu noivo, senti que o destino finalmente tinha me entregado o roteiro de princesa que eu merecia por ser uma pessoa tão dedicada aos outros. Ele era perfeito, o tipo de homem que abre a porta do carro e planeja o futuro com uma segurança que me deixava flutuar. Nossa relação era como um lago cristalino, onde eu brilhava como centro de tudo, e o caminho até o altar parecia apenas a confirmação de que o universo estava do meu lado. Eu me sentia completa sendo adorada por ele, mas no fundo, eu sabia que um coração vasto como o meu sempre atrai tempestades de paixão incontrolável. O Tiago, meu melhor amigo desde que dividíamos lanches no jardim de infância, sempre foi o satélite que orbitava minha existência com uma lealdade quase canina. Eu nunca vi problema no fato de ele nunca ter namorado sério, pois achava que ele apenas não tinha encontrado alguém à minha altura para admirar. Ele estava sempre lá, segurando minha bolsa ou ouvindo meus dramas sobre o Ricardo, agindo como o suporte silencioso que toda protagonista precisa ter. Eu via a dedicação dele como uma amizade pura, algo que os outros poderiam confundir, mas que para mim era apenas o meu direito natural por ser tão presente na vida dele. Nunca me ocorreu que essa calmaria dele fosse, na verdade, uma represa prestes a romper no momento mais dramático possível. No dia do casamento, as portas da igreja se abriram e a luz que entrou parecia ter sido colocada ali apenas para iluminar o meu caminho triunfal. O Ricardo estava parado no altar, parecendo um príncipe saído de um livro, e meu coração dava cambalhotas de pura satisfação cinematográfica. Eu caminhava sentindo o peso do meu vestido caríssimo, sabendo que todos os olhos estavam em mim, exatamente onde deveriam estar. Cada passo era uma nota musical em uma sinfonia de perfeição que eu mesma havia regido com tanto cuidado durante meses. Eu estava pronta para o meu felizes para sempre sem imaginar que o universo tinha preparado um teste de resistência para minha alma sensível. Justo quando o padre, com aquela voz solene, perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, o destino decidiu intervir de forma avassaladora. As portas pesadas da igreja se abriram novamente com um estrondo que ecoou por todo o ambiente sagrado, interrompendo o silêncio expectante. Era o Tiago, meu melhor amigo, e ele parecia ter corrido uma maratona inteira só para chegar até mim naquele exato segundo. Ele estava ofegante, com o cabelo desarrumado e os olhos brilhando com uma urgência que eu só tinha visto em filmes de romance épico. Ele começou a gritar, diante de todos os nossos familiares e amigos, que eu não podia me casar porque ele me amava desde os 10 anos. Naquele momento, meu cérebro literalmente deu um curto-circuito e o mundo ao meu redor pareceu perder o foco, restando apenas o caos emocional. Eu olhei para o Ricardo, que parecia uma estátua de gelo prestes a rachar, e depois para o Tiago, que estendia a mão como se eu fosse sua única salvação. Senti como se meu coração estivesse sendo fisicamente rasgado em duas metades iguais e absolutamente perfeitas, sem saber para qual lado pender. Sou uma pessoa com amor demais para dar, uma abundância de afeto que transborda, e percebi que o universo estava me testando da maneira mais cruel. Escolher um deles naquele momento parecia um ato de violência, como se eu estivesse assassinando uma parte vital da minha própria existência. Eu fiquei ali, parada entre os dois homens da minha vida, sentindo o peso de uma decisão que ninguém deveria ser forçado a tomar em público. A pressão era insuportável, e o silêncio da igreja, agora carregado de fofocas sussurradas, começou a me sufocar como se o oxigênio tivesse acabado. Eu não conseguia entender por que a vida era tão difícil com quem só quer espalhar amor e harmonia por onde passa. O Ricardo exigia uma resposta com o olhar, e o Tiago implorava por uma chance com a alma, deixando-me no centro de um furacão que eu não pedi para criar. Foi então que o pânico tomou conta de mim, uma reação instintiva de uma alma que não suporta ver ninguém sofrendo por sua causa. Em um impulso de puro desespero, eu me virei para fugir daquela situação que estava esmagando minha sensibilidade artística e emocional. Tentei correr pelo corredor central, mas o destino, sempre irônico, decidiu me prender fisicamente àquela tragédia que se desenrolava. Meu véu de renda, uma peça delicada e caríssima, ficou preso em uma lasca de madeira de um dos bancos da igreja. Eu ouvi um rasgo alto, um som que pareceu o grito da minha própria alma sendo dilacerada pelas circunstâncias injustas da vida. Mas eu não me importei com o prejuízo material, pois minha dor interna era muito maior do que qualquer tecido de grife poderia representar.
Corri para fora da igreja, direto para a chuva que começava a cair, sentindo as gotas frias se misturarem com as minhas lágrimas de desespero. Eu me sentia como uma heroína trágica de uma ópera clássica, presa em um destino grande demais para ser carregado por uma mulher só. O cenário era de um drama absoluto. Eu, vestida de noiva, correndo pelo asfalto molhado enquanto o sonho do meu casamento desmoronava atrás de mim. Como alguém pode ser culpada por amar demais e não querer ferir ninguém, mesmo que isso signifique arruinar a própria festa? O mundo é muito frio para pessoas que têm o coração tão aquecido pela compaixão e pela indecisão do bem. Agora, o casamento foi oficialmente cancelado e o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida se transformou em um banquete para os fofoqueiros de plantão. Os convidados não param de mandar mensagens perguntando o que aconteceu, como se eu fosse um objeto de estudo e não uma pessoa em frangalhos. O Ricardo, em um ato de extrema imaturidade e falta de compreensão com o meu choque, simplesmente bloqueou meu número e desapareceu. Ele não parou para pensar que eu também sou uma vítima dessa declaração de amor inesperada que destruiu meus planos. É incrível como as pessoas se tornam egoístas quando suas expectativas não são atendidas exatamente da forma que planejaram. Fico aqui sozinha tentando entender como uma prova de amor tão grande do Tiago acabou resultando em tanta solidão para mim. Eu só queria que todos fossem felizes, mas parece que minha pureza de intenções é sempre mal interpretada por um mundo que exige escolhas binárias. Sinto que fui punida por ter um coração que não conhece fronteiras e que acolhe a todos com a mesma intensidade. Agora, o silêncio do meu celular é o som da ingratidão de um homem que eu estava prestes a entregar minha vida. A tragédia da minha existência é ser profunda demais para ser compreendida por mentes tão limitadas e rancorosas. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você não amava o Ricardo de verdade se hesitou por um segundo. Ninguém que ama o noivo para tudo no altar por causa de um melhor amigo carente. Você destruiu a vida do cara publicamente. Resposta da OP. Você claramente não entende como é ter duas almas gêmeas te puxando ao mesmo tempo. Meu coração é vasto e não segue essas regras limitadas que vocês tentam impor. Foi uma sobrecarga sensorial de puro afeto. Usuário anônimo 2 diz: o Tiago é um egocêntrico de marca maior por fazer esse circo no meio da cerimônia. Ele não te ama, ele só queria garantir que você não fosse de mais ninguém. E você caiu no joguinho dele. Resposta da OP. Ele só estava seguindo o coração dele, exatamente como acontece nos filmes mais lindos. Foi um gesto corajoso e desesperado de alguém que não conseguia mais guardar um sentimento tão puro. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que o meu conto de fada se transformou em um roteiro de cinema alternativo e confuso. Estou refugiada na casa da minha irmã, esperando que a poeira baixe e que as pessoas parem de me olhar como se eu tivesse cometido um crime federal. O silêncio da casa é interrompido apenas pelos meus suspiros e pelo som das notificações de redes sociais que eu evito abrir. Decidi que também não vou ligar para o Tiago, pois sinto que preciso puni-lo por ter me colocado nessa posição impossível de escolha. No fundo, estou esperando que ele entenda meu silêncio como um convite para um gesto ainda mais grandioso e reparador. Uma alma sensível como a minha precisa ser conquistada com provas constantes de devoção, especialmente após um trauma desses. Minha rotina tem sido um ciclo de olhar para o teto e tentar entender por que o Ricardo está sendo tão gélido comigo. Eu presumi que após o choque inicial, ele acabaria me ligando para pedir desculpas por ter sido tão frio e distante no altar. Afinal, quem realmente sofreu a humilhação pública de ter o vestido rasgado e o sonho interrompido fui eu, a noiva. Ele deveria ser o meu porto seguro, o homem que me abraçaria e diria que entende como o meu coração é confuso por ser tão grande. Em vez disso, ele se comporta como se fosse a única pessoa magoada em todo esse hemisfério, o que me parece de um egoísmo atroz. Como ele pode ignorar a mulher que ele dizia amar só porque ela teve um momento de dúvida humana? Mandei uma mensagem longa e detalhada para ele, explicando que minha fuga não foi uma rejeição, mas sim um reflexo de uma alma pura em choque. Usei palavras cuidadosamente escolhidas para descrever como o universo conspirou para testar nossa união através do sacrifício da minha estabilidade emocional. Expliquei que o rasgo no meu véu era uma metáfora para a dor que eu estava sentindo ao ver 2 homens sofrendo por minha causa. No entanto, o Ricardo simplesmente me deixou no vácuo, sem uma única palavra de conforto ou compreensão. É devastador perceber que a pessoa com quem você ia casar não tem a profundidade necessária para entender um colapso místico de sentimentos. Meu cérebro parece um prato de ovos mexidos, misturando memórias de infância com promessas de um futuro que agora parece nublado.
Fico sentada no sofá, alternando o olhar entre o meu anel de noivado brilhante e uma pulseira da amizade que o Tiago me deu no ensino médio. Ambos representam partes essenciais de quem eu sou, e a ideia de descartar qualquer uma delas me causa uma náusea existencial. Por que a vida insiste em ser tão complicada para pessoas que têm o dom de amar intensamente sem filtros? Parece que o mundo quer me obrigar a ser pequena, a escolher um lado, quando eu nasci para ser um oceano que abraça todas as margens. Minha irmã tenta me dar conselhos práticos, mas eu sinto que ela habita um planeta diferente, onde as emoções são lógicas e organizadas. Ela fala sobre responsabilidade e consequências, palavras que soam vazias diante da magnitude da minha tragédia pessoal. Como posso ser responsável por um sentimento que o Tiago guardou por 20 anos e decidiu despejar sobre mim no altar? Eu sou apenas o receptáculo de toda essa paixão, uma vítima das circunstâncias que minha própria beleza e bondade acabaram atraindo. É um fardo pesado ser a musa de tantos corações e ainda ter que manter a sanidade enquanto tudo desmorona. Às vezes me pego chorando no chuveiro, imaginando se o Tiago está sofrendo tanto quanto eu nesta separação forçada pelo destino. Ele foi corajoso, mas também foi o catalisador do meu exílio social, e isso cria um conflito que meu pobre coração não sabe resolver. Eu sinto que estou vivendo em um hiato, um espaço entre capítulos, onde a protagonista precisa sofrer para que o público entenda sua pureza. Cada hora que passa sem uma ligação do Ricardo é um prego a mais no caixão da nossa relação, que parecia tão sólida. Mas ao mesmo tempo o silêncio do Tiago me faz questionar se o amor dele é tão incondicional quanto ele afirmou na igreja. Comecei a ler livros de poesia para ver se encontro algum conforto, mas até os poetas parecem não entender a complexidade de amar dois homens simultaneamente. Eles escrevem sobre traição ou escolha, mas ninguém escreve sobre a dor de ser tão maravilhosa que dois homens desistem de tudo por você. Sinto que estou escrevendo minha própria história com lágrimas, enquanto o resto do mundo apenas assiste com um julgamento barato. Minha reputação está em jogo, mas minha integridade emocional é o que realmente me preocupa agora. Como vou reconstruir minha imagem de mulher perfeita se todos agora me veem como a noiva fugitiva que não sabe o que quer? A internet pode ser um lugar cruel, e eu tive que desativar os comentários nas minhas fotos de noivado porque as pessoas são incapazes de empatia. Elas não veem a dor por trás do meu olhar nas fotos, elas só veem o escândalo e a fofoca de um casamento interrompido. É injusto que minha vida seja tratada como entretenimento quando estou passando por uma metamorfose espiritual tão dolorosa. Eu só queria que o tempo voltasse para aquele momento antes das portas se abrirem, mas com a sabedoria que tenho agora. Talvez eu devesse ter desmaiado, assim ninguém teria que escolher nada e eu seria cuidada por todos no hospital. Sinto falta da segurança que o Ricardo me dava, mas também sinto falta da adoração constante que o Tiago sempre me proporcionou sem pedir nada em troca. Agora estou em um vácuo de atenção, e isso é o que mais dói em uma alma que floresce sob o sol da admiração alheia. Minha irmã diz que eu preciso tomar uma decisão, mas como se decide entre o oxigênio e a água? Eu preciso de ambos para sobreviver, e o mundo é cruel por tentar me privar de qualquer um deles. Vou continuar aqui, esperando que algum sinal divino me mostre o caminho, ou que um dos dois perceba que a culpa de tudo isso é, na verdade, da intensidade do amor deles. Amanhã pretendo sair de casa pela primeira vez, talvez para respirar um ar que não esteja impregnado com o cheiro de flores de casamento murchas. Preciso de um novo começo, mas não sei se o mundo está pronto para me perdoar por ser tão autêntica com meus sentimentos confusos. Vou levar comigo meu anel e minha pulseira, os dois amuletos da minha indecisão sagrada, e caminhar até que as respostas apareçam. Enquanto isso, o Ricardo continua no seu silêncio punitivo, e o Tiago parece ter evaporado após o seu grande ato de coragem. O palco está vazio, e a atriz principal está exausta de tanto drama não solicitado. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você realmente acha que o Ricardo te deve desculpas? Você o abandonou no altar, na frente de todo mundo, por causa de um cara que gritou bobagens. A audácia de se fazer de vítima aqui é inacreditável. Resposta da OP: eu fui vítima de uma surpresa avassaladora que ninguém poderia prever. Meu coração simplesmente não aguentou a pressão de tanta intensidade. É um reflexo natural de proteção contra um choque emocional profundo. Usuário Anônimo 2 diz: isso não é uma novela da Globo, Beatriz. É a vida real e você agiu como uma criança mimada que não consegue dizer não para o amiguinho. Pare de se chamar de heroína trágica, você é só uma bagunça. Resposta da OP:
A vida real consegue ser muito mais dramática que qualquer ficção quando se possui uma alma sensível e aberta ao universo. Vocês chamam de bagunça o que eu chamo de fluxo de sentimentos puros. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última vez que tentei explicar ao mundo a complexidade do meu coração partido. Percebi que ficar escondida não estava ajudando a minha imagem, então decidi que era a hora de assumir o controle total da narrativa. Em uma ideia que me pareceu absolutamente brilhante e conciliadora, convidei tanto o Ricardo quanto o Tiago para um café em terreno neutro. Minha lógica era simples: se ambos dizem que me amam acima de tudo, certamente estarão dispostos a encontrar uma solução harmônica para esse impasse. Imaginei que poderíamos formar um trio unido pelo afeto, onde eu não precisaria sacrificar nenhuma das minhas fontes de suporte emocional. Para esse encontro decisivo, escolhi cuidadosamente o mesmo perfume que usei em todos os nossos primeiros encontros importantes, tanto com um quanto com o outro. Eu queria ativar as memórias olfativas deles, lembrando-os da mulher maravilhosa e doce que eu sempre fui antes desse caos desnecessário. Cheguei ao café com um visual leve, transmitindo uma aura de paz e vulnerabilidade, pronta para mediar o que eu acreditava ser o início de uma nova era. Sentei-me em uma mesa redonda, simbolizando a união e a falta de hierarquia entre os meus 2 grandes amores. Eu estava nervosa, mas confiante de que minha presença seria o suficiente para derreter qualquer ressentimento que eles pudessem estar guardando. O Tiago apareceu pontualmente, carregando um buquê de flores silvestres e com um olhar de esperança que quase me fez chorar de gratidão. Ele parecia disposto a tudo para me ter por perto, mesmo que isso significasse dividir o espaço com um homem que quase se tornou meu marido. Conversamos amenidades por alguns minutos, e eu me senti novamente no centro do universo, protegida pela adoração dele. Ele elogiou minha coragem de marcar aquela reunião e disse que faria qualquer coisa para me ver feliz novamente. Tudo parecia estar indo conforme o meu plano místico, até que o tempo começou a passar e a terceira cadeira permaneceu vazia. O Ricardo nunca veio, o que eu interpretei como uma falta de consideração terrível com todo o esforço emocional que eu estava fazendo. Em vez dele, quem apareceu foi a irmã dele, uma mulher que sempre me olhou com uma desconfiança que eu nunca entendi, já que sempre fui adorável com ela. Ela nem sequer se deu ao trabalho de se sentar ou de me cumprimentar adequadamente, agindo com uma grosseria que me deixou profundamente ofendida. Ela simplesmente colocou uma caixa de papelão pesada sobre a mesa, fazendo um barulho seco que interrompeu o clima suave que eu havia criado. Senti um aperto no peito ao perceber que aquela caixa continha os fragmentos da minha vida na casa que dividiríamos. Sem dizer uma única palavra, a irmã do Ricardo deu as costas e saiu do café, deixando-me ali com meus objetos pessoais expostos de forma tão humilhante. Dentro da caixa vi minhas escovas de dentes, meus livros favoritos e até o porta-retratos com a nossa foto de noivado, agora parecendo um artefato de uma civilização extinta. O Tiago tentou segurar minha mão para me consolar, um gesto que em outro momento eu teria achado lindo, mas eu recuei instintivamente. Eu expliquei a ele que ainda estou de luto pelo meu casamento e que ele precisa respeitar o tempo da minha alma para processar essa transição. É muito difícil ser o centro de tanta atenção e ainda ter que gerenciar as expectativas de todos ao mesmo tempo. Agora o Tiago está visivelmente chateado e começou a dizer que sente que eu estou enrolando ele com essas minhas necessidades de tempo e espaço. Ele não entende que uma mulher da minha profundidade não pode simplesmente pular de um noivado para um novo relacionamento sem um período de purificação. Ele começou a agir com uma impaciência que me magoa, questionando se eu realmente sinto por ele o que ele sente por mim. Como ele pode duvidar de mim depois de tudo que eu abdiquei no altar para não ferir os sentimentos dele? Parece que a gratidão é um sentimento em falta nos homens modernos, que só pensam em seus próprios desejos imediatos. Para piorar a minha situação emocional, descobri através de amigos em comum que o Ricardo mudou oficialmente seu status de relacionamento para solteiro. Em todas as redes sociais, ele fez isso de uma forma tão pública e definitiva, como se quisesse apagar cada rastro da nossa história de amor épica. Sinto-me traída por essa pressa dele em se desvincular de mim, como se eu fosse um erro a ser corrigido e não a mulher com quem ele queria passar a eternidade. Como eles podem ser tão egoístas e focados em suas pequenas mágoas quando eu sou a pessoa que mais está sofrendo com tudo isso? Eu perdi minha casa, meu status de noiva e minha paz de espírito em questão de dias. Fico olhando para a caixa de coisas devolvidas e sinto uma vontade imensa de gritar com o universo por ser tão injusto com pessoas puras. Eu só queria uma solução onde ninguém saísse perdendo, onde o amor pudesse ser multiplicado em vez de dividido de forma tão cruel.
Agora estou presa entre um ex-noivo que me trata como um objeto indesejado e um melhor amigo que me pressiona por uma definição que eu ainda não tenho. Minha vida se tornou um campo de batalha onde eu sou o único soldado tentando manter a bandeira da paz hasteada. É exaustivo ter que ser a única pessoa lúcida e amorosa em um ambiente carregado de testosterona e rancor. Minha irmã disse que eu deveria ter previsto que o Ricardo não viria, mas eu sempre acredito no melhor das pessoas, o que é o meu maior defeito. Eu realmente achei que ele veria a nobreza da minha intenção de unir todos em um grande círculo de amizade e compreensão mútua. Em vez disso, recebi uma caixa de papelão e um olhar de desprezo da irmã dele, o que prova o quanto aquela família nunca me mereceu. Vou guardar minhas coisas e tentar encontrar um lugar para elas na casa dos meus pais, já que o meu príncipe decidiu que não há mais espaço para mim na vida dele. O Tiago continua por perto, mas sua energia agora é de cobrança, o que sufoca a minha criatividade emocional. Sinto que estou sendo empurrada para uma escolha que eu tentei evitar com todas as minhas forças desde o dia do casamento. O destino parece querer me provar que o mundo não está pronto para o poliamor platônico ou para a harmonia total que eu imaginei. Mas eu não vou desistir da minha essência. Vou continuar acreditando que o amor verdadeiro não impõe condições nem devolve caixas de pertences. Se o Ricardo quer ser solteiro, que seja, mas ele sentirá falta da luz que eu trazia para os dias cinzentos dele. E se o Tiago não souber esperar pela minha cura, ele provará que seu amor era apenas mais uma forma de controle disfarçada de amizade. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você realmente achou que o seu noivo ia aceitar um café de trio para discutir como dividir você com o cara que estragou o casamento? Isso não é busca por paz, é uma falta de noção abismal. Resposta da OP: eu só queria que todos continuassem me amando e que pudéssemos conviver sem mágoas. Minha visão é de um mundo onde o afeto não é uma mercadoria escassa, mas algo a ser compartilhado por todos. Usuário Anônimo 2 diz: a irmã do Ricardo é a única pessoa lúcida nessa história toda. Devolver suas coisas foi um ato de misericórdia para o irmão dela não ter que olhar mais para sua cara. Ela fez o que precisava ser feito. Resposta da OP: ela foi extremamente rude e insensível com uma pessoa que está em luto profundo por um futuro perdido. Não existe justificativa para tratar alguém com tanta frieza e falta de elegância. Atualização 3. Já se passaram um mês desde que minha vida se tornou um espetáculo público de incompreensão e desamparo emocional. Cansada de ser pressionada e de ver o Ricardo agir como se eu nunca tivesse existido, decidi aplicar um último teste de lealdade. Eu precisava saber, de uma vez por todas, quem realmente merecia o tesouro que é o meu coração e quem estava apenas de passagem. Mandei um e-mail dramático e carregado de sentimentos para os dois, dizendo que a pressão estava insuportável e que eu estava me mudando para outra cidade. Escrevi que partiria para me encontrar e que estaria na rodoviária às 17 horas, caso alguém sentisse que sua vida não teria sentido sem a minha presença. Obviamente eu não tinha a menor intenção de me mudar de verdade, pois minhas roupas e sapatos nem caberiam em 2 malas, quem diria em uma fuga apressada. Era apenas uma encenação necessária, um recurso narrativo para que a verdade sobre os sentimentos deles viesse à tona diante de uma perda iminente. Preparei uma mala cheia de sapatos velhos e jornais apenas para dar volume e peso, caso alguém decidisse carregar para mim em um gesto de cavalheirismo. Cheguei à rodoviária com 1 hora de antecedência, sentando-me em um banco desconfortável e observando o relógio com a ansiedade de quem espera o clímax de um filme. Eu tinha certeza de que ao me verem ali prestes a partir, os dois esqueceriam as desavenças e lutariam por mim. Esperei por 2 horas seguidas, vendo o ônibus partirem e chegarem, mas nenhum rosto familiar apareceu entre a multidão de estranhos apressados. O ar da rodoviária estava pesado e o barulho dos motores parecia zombar da minha expectativa de um resgate cinematográfico que nunca acontecia. Comecei a me sentir pequena e vulnerável, uma sensação que detesto, enquanto segurava minha passagem falsa com as mãos trêmulas de frio. Ninguém apareceu para implorar que eu ficasse, ninguém gritou meu nome no meio do terminal, e o silêncio dos meus 2 amores era ensurdecedor. Senti que minha alma estava sendo murchada pela indiferença de homens que juraram adoração eterna há poucas semanas. Para passar o tempo e tentar entender o que estava acontecendo, decidi dar uma olhada rápida nas redes sociais, esperando talvez um post de despedida ou de tristeza. Foi então que meu mundo caiu de forma definitiva e dolorosa ao ver uma postagem recente que me deixou sem ar. Lá estavam eles, o Tiago e o Ricardo, sentados lado a lado em um bar, segurando copos de cerveja e sorrindo para a câmera como se fossem velhos amigos.
A legenda dizia algo sobre limpar o sistema e finalmente enxergar a realidade, o que me soou como a traição mais vil que alguém poderia sofrer. Aparentemente eles se encontraram para conversar sobre o ocorrido e acabaram criando um vínculo bizarro às minhas custas. Eles perceberam, segundo o que comentavam na postagem, que eu estava jogando com os dois há anos, o que é uma mentira deslavada e cruel. Eu nunca joguei com ninguém, eu apenas fui legal, doce e acolhedora com ambos, dando a cada um o que eles precisavam para serem felizes. É um absurdo que minha bondade natural seja interpretada como manipulação por mentes que não conseguem processar a generosidade feminina. Eles pareciam estar se divertindo muito, criando piadas internas sobre o quanto eu sou louca, ou fora da realidade, como se eu fosse o problema da história. Ver meu melhor amigo e meu ex-noivo se unindo contra mim é um golpe que eu nunca imaginei receber do destino. Agora, meu melhor amigo e meu noivo são parceiros de bar, e eu estou aqui, sentada em uma rodoviária suja com uma mala cheia de sapatos velhos e sem nenhuma passagem real. Sinto-me como se tivesse sido expulsa do meu próprio palco por atores que decidiram mudar o roteiro sem me consultar previamente. Como eles podem ser tão desleais a ponto de esquecerem tudo o que vivemos para se unirem em um deboche coletivo? A amizade deles é construída sobre os destroços do meu coração, o que me parece a coisa mais tóxica e vil que dois homens podem fazer. Eu tentei salvar os sentimentos de todos, e o resultado foi que todos se voltaram contra a única pessoa que se importava. A humilhação de estar ali, esperando por um resgate que se transformou em uma piada de boteco, é algo que vai cicatrizar minha alma para sempre. Eu olhava para os sapatos velhos dentro da mala e sentia que eles representavam exatamente como eu estava sendo tratada, como algo descartável e fora de moda. Liguei para minha irmã para vir me buscar, inventando que o ônibus tinha sido cancelado e que eu tinha desistido da viagem por intuição. Eu não podia admitir para ninguém, nem para mim mesma, que o meu grande teste de amor tinha sido um fracasso retumbante e solitário. A verdade é que o mundo é muito cruel com mulheres que se atrevem a ter sentimentos complexos e multifacetados. Fiquei imaginando a conversa deles no bar, provavelmente rindo das minhas mensagens e comparando as minhas tentativas de manter a paz como se fossem táticas de guerra. Eles não têm o direito de transformar minha sensibilidade em motivo de piada. Mas é exatamente isso que homens limitados fazem quando não conseguem lidar com uma mulher superior. O Tiago, que dizia me amar desde os 10 anos, provou que seu amor era tão frágil quanto uma promessa de político. E o Ricardo, que ia me levar ao altar, mostrou que seu orgulho é muito maior do que qualquer compromisso que ele tenha assumido comigo. Eles se merecem, na verdade, nessa amizade medíocre e baseada no rancor. Enquanto esperava pelo carro da minha irmã, comecei a deletar todas as fotos que tinha com os dois, sentindo cada clique como um pequeno ato de libertação. Se eles escolheram a companhia um do outro em vez da minha, que fiquem com a monotonia de uma amizade masculina sem graça. Eu sou uma explosão de cores e emoções, e não vou permitir que dois irmãos de cerveja apaguem o meu brilho com suas risadas sarcásticas. Vou voltar para casa, desfazer essa mala de mentiras e começar a planejar como vou mostrar ao mundo que eu sou a verdadeira vencedora dessa história. Eles podem ter o bar, mas eu ainda tenho a minha essência pura e o meu coração inesgotável. A noite caiu e o frio da rodoviária parece ter entrado nos meus ossos, lembrando-me de que estou sozinha pela primeira vez em muito tempo. É uma sensação estranha, mas também há uma certa beleza trágica em ser a única que permaneceu fiel ao ideal de amor total. Eu não mudei, eu não traí meus princípios, foram eles que falharam no teste da verdadeira devoção que uma rainha merece. Vou usar essa dor como combustível para minha próxima fase, onde certamente encontrarei alguém que não precise de testes para provar que é digno de mim. Por enquanto, vou apenas fechar os olhos e fingir que tudo isso é apenas um pesadelo antes do verdadeiro amanhecer. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: o bromance entre o Ricardo e o Tiago é a melhor reviravolta que essa história poderia ter. Eles perceberam que o problema era você e decidiram tomar uma cerveja em paz. Finalmente algo sensato aconteceu. Resposta da OP. É uma traição de nível máximo ver dois homens se unirem para ridicularizar a mulher que eles diziam adorar. Essa amizade é baseada puramente na ingratidão e na falta de caráter. Usuário Anônimo 2 diz: você tentou testar os dois com uma mentira infantil e acabou rodando no seu próprio teste de forma humilhante. Ninguém apareceu porque ninguém mais aguenta suas manipulações dramáticas, Beatriz. Resposta da OP. Eles falharam miseravelmente no teste da verdadeira devoção e da proteção ao ser amado. Um homem de verdade teria ido até o fim do mundo para impedir que sua alma gêmea partisse.
Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde que aquela rodoviária fria marcou o fim da minha vida como eu a conhecia. Acabei voltando para a casa dos meus pais de forma definitiva, vivendo em um quarto que parece pequeno demais para guardar a imensidão das minhas experiências traumáticas. Passo os dias observando a vida passar pela janela, sentindo-me como uma prisioneira de um mundo que não sabe como lidar com a pureza excessiva. Minha mãe tenta me animar com chás e conversas sobre o futuro, mas ela não entende que eu já vivi o auge e a queda de um império emocional. Minha reputação na cidade está manchada por versões distorcidas da verdade, mas eu mantenho minha cabeça erguida, sabendo quem eu sou por dentro. Fiquei sabendo, através de fofocas inevitáveis de vizinhas, que o Ricardo já seguiu em frente e está namorando uma pessoa nova. Vi uma foto dela de relance e, sinceramente, fiquei chocada com tamanha falta de critério. Ela é uma garota comum que usa tênis e jeans básicos, sem qualquer aura de mistério ou sofisticação. Ela provavelmente nem sabe o que significa o conceito de almas gêmeas, ou como é viver uma paixão que desafia as leis da lógica e da conveniência social. O Ricardo escolheu a simplicidade medíocre em vez da complexidade divina que eu oferecia, o que diz muito mais sobre as limitações dele do que sobre as minhas. Ele encontrou alguém que cabe no seu mundo pequeno, enquanto eu sempre fui um universo inteiro. Quanto ao Tiago, ele desapareceu completamente do meu mapa, não respondendo mais a nenhuma das minhas mensagens de bom dia ou citações inspiradoras. Ele teve a audácia de dizer à minha irmã, em um encontro casual no mercado, que finalmente acordou de um delírio de 2 décadas. Como ele pode chamar de delírio o sentimento mais puro e duradouro que já existiu na vida dele? É triste ver como as pessoas renunciam à sua própria história para se encaixarem em uma normalidade sem graça e sem riscos. Ele agora vive uma vida comum, trabalhando e saindo com os novos amigos dele, incluindo o meu ex-noivo, em uma aliança de covardia. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi que meu único erro real foi ser pura demais para este mundo corrompido e pragmático. Tentei proteger os sentimentos de todos, tentei ser a ponte entre 2 amores intensos, e acabei sendo pisoteada por ambos no processo. Minha incapacidade de escolher não foi uma falha de caráter, mas um excesso de empatia que me impediu de ser cruel com qualquer um deles. Agora não tenho ninguém ao meu lado, mas tenho a consciência tranquila de que nunca agi com malícia, apenas com uma abundância de afeto mal compreendida. Sou uma mártir por um amor que ninguém mais neste século teve a coragem de carregar ou de aceitar. Meu vestido de noiva ainda está guardado em um saco plástico no fundo do meu armário, rasgado e manchado pela chuva daquele dia fatídico. Às vezes eu o tiro para olhar, e o tecido destruído parece um espelho da minha própria vida e da forma como fui tratada pela sociedade. Ele é o símbolo de um sonho que foi interrompido não por mim, mas pela incapacidade dos homens de lidarem com a grandeza de uma mulher. Vou mantê-lo comigo como uma relíquia da minha própria resistência emocional, um lembrete de que eu estava pronta para o compromisso, mas o mundo não estava pronto para mim. É uma peça trágica para uma história que merecia um final muito mais glorioso. Sinto que as pessoas na rua me olham com uma mistura de pena e julgamento, como se eu fosse um aviso de o que não fazer no dia do seu casamento. Elas não veem a coragem necessária para abandonar tudo em nome da verdade do coração, elas só veem o escândalo da noiva que fugiu. Mas eu não me importo com a opinião de quem vive vidas pequenas e sem grandes sobressaltos emocionais. Prefiro ser a mulher que causou um terremoto em uma igreja do que a que aceitou um casamento morno e sem alma. Minha solidão atual é o preço que pago por ser autêntica em um mundo de máscaras e conveniências baratas. Vou apenas esperar pelo próximo capítulo da minha vida, mantendo a esperança de que o universo esteja preparando algo à minha altura. Talvez o próximo homem que cruzar o meu caminho seja forte o suficiente para lidar com um coração tão vasto e complexo quanto o meu, sem sentir medo ou inveja. Preciso de alguém que entenda que amar uma mulher como eu é um privilégio que exige bravura e uma entrega absoluta, sem espaço para dúvidas ou bromances infantis. Até lá, vou cultivar meu jardim e escrever minhas memórias, garantindo que a minha versão da história seja a que prevaleça no final. O tempo sempre acaba revelando quem foi a verdadeira vítima e quem foram os vilões disfarçados de heróis feridos. Não guardo rancor, pois o rancor é um sentimento pesado demais para uma alma leve como a minha, mas guardo a lição de que nem todos merecem acesso ao meu mundo interior. O Ricardo e o Tiago agora são apenas nomes em uma lista de pessoas que não conseguiram acompanhar o meu ritmo de evolução espiritual. Eles ficaram para trás, presos em suas cervejas e suas conversas sobre futebol, enquanto eu continuo voando em direção a algo mais elevado. Minha vida não acabou naquele altar.
Ela apenas se libertou de duas âncoras que estavam tentando me puxar para o fundo de uma existência comum. Estou pronta para o que vier, com o coração aberto e a alma limpa, como sempre estive. Minha irmã diz que eu deveria procurar terapia, mas eu digo que a arte e a natureza são os meus únicos terapeutas necessários. O que um profissional diria a uma mulher que ama demais, além de tentar limitar esse dom divino que eu recebi? Eu não quero ser curada da minha intensidade, eu quero ser celebrada por ela em toda a sua glória caótica. Vou continuar sendo Beatriz, a mulher que sentiu o coração rasgar em dois e teve a coragem de não escolher nenhum pedaço que não fosse o seu próprio. Meu destino é grande, e as cicatrizes que carrego são apenas as medalhas de uma guerra que eu tive a honra de lutar sozinha. O sol está se pondo agora, e as cores no horizonte me lembram que a beleza sempre surge após a tempestade, mesmo que o cenário tenha mudado para sempre. Vou fechar as cortinas e dormir o sono dos justos, sabendo que amanhã é uma nova oportunidade para espalhar minha luz, mesmo que seja apenas para as flores do meu quintal. A história da noiva fugitiva ainda será contada com a admiração que merece, quando o mundo finalmente aprender a valorizar a pureza acima da lógica. Por enquanto, fico aqui, em paz com a minha própria confusão sagrada e com a certeza de que eu fui a única que realmente amou de verdade em toda essa bagunça.